cálculo numérico, nós vamos ver métodos numéricos para resolver equações diferenciais. Nesse vídeo aqui, eu quero relembrar o que é que são equações diferenciais. Então, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas de uma função desconhecida. Aqui abaixo eu coloquei 4 exemplos. Nesse primeiro exemplo, eu quero determinar a função y, cuja derivada é 2t. Como funções que diferem apenas por constantes têm a mesma derivada, a equação diferencial por si só não determina unicamente uma função. Sempre vai ficar alguma constante aqui arbitrária que não pode ser determinada, pela equação diferencial. Nesse segundo exemplo aqui, eu já quero uma função u cuja derivada é igual à própria função. A gente sabe que a solução para essa equação é a função exponencial vezes uma constante arbitrária aqui. Nesse terceiro exemplo, eu estou procurando uma função v, cuja derivada segunda seja igual a menos a função. A gente sabe que as funções que a derivada segunda é menos a função são as funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, a solução geral desta equação é uma constante vezes cosseno de t mais uma outra constante arbitrária vezes seno de t. Nesse último exemplo, já mais complicado, eu tenho uma equação que envolve derivada primeira, derivada segunda, e a própria função, e aqui está a solução geral desse problema. Percebe que a primeira equação, que a gente chama de uma equação de primeira ordem, porque a derivada mais alta que aparece na equação é a derivada primeira. O segundo problema também é uma equação diferencial de primeira ordem, já o terceiro e quarto são equações diferenciais de segunda ordem. Veja que o número de constantes arbitrárias que aparece na solução geral é igual à ordem da equação. Então, nos dois primeiros casos apareceu apenas uma constante arbitrária na solução, enquanto que nos dois casos de baixo aqui, a gente ficou com sempre duas constantes arbitrárias na solução geral. Muito bem. Quando a gente for ver métodos numéricos para equações diferenciais, a gente vai considerar sempre um problema na forma padrão. Qual é essa forma padrão? É uma equação diferencial de primeira ordem, então y' de t é a variável livre, igual a alguma função que mistura, que relaciona, que mescla a variável independente com a própria função incógnita. E como a gente já viu, só a equação diferencial não determina unicamente uma solução, tem constante que fica livre lá no problema. Como essa aqui é uma equação de primeira ordem, vai sobrar uma constante arbitrária. Para determinar essa constante arbitrária, eu tenho que fornecer uma condição adicional. E isso é o papel dessa condição que eu estou colocando aqui. Então, eu estou prescrevendo o valor que a função y tem no ponto t0, como y0. Tá certo? Então, esse problema aqui de uma equação diferencial de primeira ordem e uma condição adicional aqui, a gente chama de um problema de valor inicial. Aqui embaixo eu tenho um exemplo. Então, y' de t igual a 4, t menos y ao quadrado. E eu quero resolver essa equação então para t maior do que 1, sabendo que em 1 a função vale menos 3. Esse é um problema típico de valor inicial. Nesse caso aqui, a minha função é uma função escalar, mas a gente vai ver depois que os métodos que nós vamos tratar também funcionam, também se aplicam a problemas com várias equações em simultâneo, um sistema de equações. Antes de discutir métodos numéricos, então, eu queria só apresentar um resultado de existência e unicidade. Quando que esse problema padrão, que eu defini, minha equação diferencial em uma condição inicial, tem solução e a solução é única. Então, o teorema diz o seguinte: dado um retângulo ABCD, se 3 condições se cumprirem, a gente vai ter existência e unicidade. Quais são essas 3 condições? Primeiro, a função f, que é uma função de duas variáveis, t e y, tem que ser contínua dentro desse retângulo. Além disso, com respeito à segunda variável, a variável y, ela tem que ser Lipschitz contínua. Lipschitz contínua quer dizer que
Se você pega a função f e avalia em dois valores de y distintos, mantém o t, né? Então essa diferença está limitada pela diferença nos valores y vezes uma certa constante L positiva. Se Lipschitz contínuo é dizer que existe a constante L que cumpre esse papel aqui. Essa é uma condição mais fraca do que, por exemplo, pedir que a função tenha derivada parcial com respeito a y. Tá? Então, se você verificar que a f tem derivada parcial com respeito a y, já automaticamente ela é Lipschitz contínua. E por fim, a última condição é que o ponto onde você prescreveu a condição inicial pertence a esse retângulo. Então, com essas três condições, o nosso problema padrão tem solução única, pelo menos, na vizinhançazinha ali do ponto onde foi prescrita a condição inicial. Então, eu vou mostrar 3 exemplos de equações diferenciais aqui para a gente verificar se elas cumprem ou não o teorema de existência e unicidade. Então, aqui, olha, nessa primeira equação, a função f é t ao quadrado menos y. Né? Essa função aqui ela é contínua dentro desse retângulo. Ela tem derivada parcial com respeito a y também dentro do retângulo. Então não tem nenhum problema. Se for prescrito uma condição inicial aqui dentro, o problema de valor inicial terá solução única. No segundo exemplo, a função f é e a menos 2t menos 2y. Também é uma função contínua e também tem derivada com respeito a y. Então, de novo, se for prescrito uma condição inicial dentro desse retângulo, a gente vai ter solução única. Já no último exemplo, a função f aqui não está definida para y igual a zero, né? Assim como também nem existiria derivada com respeito a y no zero. Né? Então, esse aqui, para um problema com essa equação diferencial, não é possível aplicar o teorema de existência e unicidade, não dá para garantir, então, que exista solução dentro deste retângulo. Era isso aí. Em outros vídeos agora a gente vai começar a estudar métodos numéricos para um problema de valor inicial nessa forma padrão como a gente viu nesse vídeo aqui. Obrigado, pessoal.